Olá pessoal, fazer uma reflexão. A gente precisa compreender algo que está muito obscuro ainda. Para quem já ouviu falar sobre o pecado original e qual que é o nosso pecado realmente original? Para começar a compreender, a gente precisa entender que a palavra pecado em hebraico ela significa errar o alvo. E o que é errar o alvo? É quando a gente erra a nossa compreensão, quando a gente toma um caminho errado a seguir. E esse caminho errado, a gente pode ver até lá em Gênesis, na Bíblia, fala sobre isso. Sobre comermos a fruta do conhecimento, do bem e do mal. Mas aí a gente, nessa incompreensão, busca entender, mudar a nossa vida com algo fora de nós. Porque o pecado, ele é de fato errar o alvo, é quando a gente não compreende que certos ensinamentos é para a gente fazer uso deles. Assim como os princípios que estão na Bíblia e estão em qualquer outros livros aí de autodesenvolvimento, a gente acredita que o saber já nos traz a compreensão, ou já nos liberta de algo, ou já é o suficiente para termos uma vida tranquila, uma vida em paz. Mas o saber, ele é diferente de ter consciência sobre aquilo. Porque eu posso saber o que é certo e o que é errado, mas na hora de eu executar, aquilo não está claro para mim, não tem essa consciência de cumprir com esse saber. Quando eu vou cometer algo que perante a sociedade eticamente é errado, quando eu estou cometendo aquele ato, naquele momento eu acredito que é certo, que eu estou fazendo a coisa certa, embora perante outras leis e éticas, como eu falei, é errado, mas naquele momento eu acho que é certo. Então não depende apenas de eu saber o que é o certo e o que é errado. Seguindo então, por que o nosso pecado original é errar o alvo? Quando colocamos todo esse entendimento, toda a compreensão lá para cima, nos distanciamos dessa compreensão. Começamos a criar ideia de tudo, todos os pensamentos, tudo que podemos imaginar sobre o que não conhecemos. E criar uma confiança no que realmente não está claro para nós é como tomar um remédio para uma dor, mas não cura, porque é paliativo. Lá na frente vai surgir o medo novamente. Essa escuridão que nós mesmos criamos para nós. Por acreditar que a nossa salvação estaria no conhecimento, em interpretar algo através de nossos pensamentos, nos distanciamos da verdade. Porque a verdade ela é muito mais do que qualquer conceito que podemos criar com a nossa mente. Comece a observar. Todas as suas crenças, todos os seus ensinamentos, pensamentos, se não passam de ideias ou pensamentos que não lhe traz compreensão, não lhe traz experiência realmente. Por isso o pecado original é errarmos o alvo, é errarmos essa compreensão. E quando não compreendemos algo essencial da vida, também criamos uma ideia sobre quem somos, que não passa de uma ideia, de um pensamento, porque a gente não precisa estar pensando ou pensar para o nosso coração bater, para a gente respirar, para todos os órgãos funcionar. Tem uma inteligência muito superior aqui dentro. Mas então, por que todos acreditamos que é preciso continuar a pensar a todo instante para nos manter vivos? É nessa compreensão que a gente precisa, de fato, mudar e evoluir. O pensamento incessante, ele só mantém vivo a ideia que você tem sobre você, mas que não é quem realmente você é. É através das lembranças do passado que mantemos essa noção de eu, e que acaba nos gerando sempre uma imaginação sobre o futuro, sobre algo maior, sobre algo melhor, que sempre vai estar à frente. Também é esses pensamentos que nos mantêm nos medos, medo de tomar uma decisão, medo do julgamento do outro, medo de cada passo, porque realmente não está claro para nós. Porque quando criamos uma ideia sobre quem somos, nos separamos realmente da nossa essência, do nosso verdadeiro eu. Por isso o pecado original, ele diz muito sobre o
o nosso erro lá atrás, quando nos identificamos com o conhecimento. Não um conhecimento específico. Certo conhecimento é importante para a gente viver, que é para a gente sobreviver, e deixar morrer essa ideia, esse pensamento que a gente tem sobre nós, não significa que vamos esquecer das nossas lembranças, da nossa realidade, de tudo que já vivemos. Mas não vamos mais nos identificar com tudo que não somos. Aumentamos então a nossa consciência sobre a nossa realidade, sobre nossos sentimentos, emoções. Trouxemos percepção para a realidade. Porque uma coisa que os pensamentos fazem é nos tirar a percepção real do agora. Se você está com os pensamentos muito acelerados, eles não são a realidade. A sua realidade é o agora. Mas por vezes pensamentos muito acelerados lhe jogam para o futuro, criam ansiedade, ou lhe mantêm no passado, criando depressão e essas outras doenças psicológicas. Mas então, se os pensamentos não são a realidade, quando a gente está no presente e está também pensando algo sobre o presente, julgando, criticando com esses pensamentos, também estamos fora da realidade. Ou melhor, criamos uma realidade relativa aos nossos pensamentos. Por isso que o estar presente, mudar a consciência, é sobre estarmos observando a realidade sem o julgamento. Então, aumentamos a nossa percepção. Estaremos sem esse movimento mental constante que nos deixa inconsciente de nossas emoções, até mesmo dos pensamentos, porque como a gente tem a identificação nesses pensamentos, de quem somos, esses pensamentos não param. Por isso o autoconhecimento é sobre começar a observar cada pensamento, porque o que o seu pensamento vai estar falando a todo instante. Isso não é verdade, eu não posso alcançar essa compreensão. Mas comece a observar se seus pensamentos não são apenas um movimento automático de sua mente. Quando estamos identificados ao ponto de acreditarmos que somos os pensamentos, não conseguimos controlar o que estamos pensando, porque ainda não temos esse espaço de observar nossos pensamentos e reconhecer que não é o que realmente somos. Por isso o autoconhecimento, por isso precisamos olhar para dentro, porque senão acreditamos que a nossa libertação estará sempre lá fora, em algo material, em um relacionamento, que isso vai nos preencher. Mas na verdade a gente quer preencher com algo exterior a nós, uma frecha criada por essa separação, essa dualidade que Jesus falava que não poderia existir. E é por isso que continua essa insatisfação. Então nos mantém nesta incompreensão e na dimensão do pensamento. Mas tenha certeza, você existe sem esses pensamentos incessantes. Mas como eu falei, para compreender é preciso um autoconhecimento, começar a se auto-observar. Porque se levar isso que eu acabei de dizer como apenas mais uma ideia, apenas como mais um conceito, você não sairá dos pensamentos. Você começará a imaginar muitas coisas e começará a rebater contra o que já sabe, contra as suas crenças, contra seu entendimento atual, contra a sua verdade. Mas a verdade é absoluta, existe uma verdade única. Mas não é através do pensamento, melhor dizendo, que vamos compreender. Reflita sobre isso, comece a se observar, descobrir então a sua essência, o que traz toda a compreensão, toda a libertação de medos e angústias, insatisfação, que o mínimo que podemos estar, independente da situação, é em paz. Mas para isso, não podemos cometer o pecado original, de não compreender e criar uma ideia separada do todo, separada de nós mesmos. Um grande abraço e até a próxima.